Hoje à noite eu quero falar sobre a rejeição de Cristo. A rejeição de Cristo. Então, aqueles que podem se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, os convido, e nós vamos ler as Sagradas Escrituras, Marcos capítulo 14, do verso 53 ao 72. Quem achou, diga um amém. Se você vê alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, mas nós temos um projetor também. Preste atenção na leitura das Sagradas Escrituras. Fala assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os príncipes dos sacerdotes, e os anciões e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o achavam, porque muitos testificaram falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, Filho de Deus bendito? E Jesus lhe disse: eu o sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Fale aos nossos corações nesta noite, Pai, e que nós possamos ser daqui transformados pela tua palavra. Damos total liberdade ao Senhor, Pai, para que o Senhor toque no nosso ser. Por isso nós oramos e pedimos, e oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, amado. Você já foi rejeitado por alguém? Você já foi rejeitado por alguém? Quando era criança, você já foi rejeitado? Um grupinho se reunia e você não ficava
participando daquele grupinho? Você se achava o patinho feio da lagoa? E por isso você era rejeitado? Você já foi rejeitado depois de grande, por uma pessoa que você amava e ela lhe rejeitou? Você já foi rejeitado por alguém que você gostava tanto e a pessoa lhe virou as costas? Você já foi rejeitado? Você já foi rejeitado? Com certeza todos nós. Em uma das fases das nossas vidas, nós fomos rejeitados por alguém. No entanto, a Bíblia nos fala que Jesus Cristo também foi rejeitado. A Bíblia nos fala que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Olha João 1,11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. A rejeição de Jesus se dá desde o seu nascimento. Ele não recebeu um lugar digno para nascer, não havia lugar na estalagem para eles. Precisou nascer em uma estrebaria. Todas as casas, todos os hotéis estavam ocupados. Ninguém cedeu um lugarzinho para eles. Não tinha. Foi rejeitado desde a sua infância. Logo em seguida, o rei Herodes ficou sabendo do seu nascimento e o rejeitou, desejando matá-lo. E seus pais tiveram que sair fugidos para o Egito. Quando o rei morreu, não puderam voltar para sua casa. Sabe o que é você não poder ir para sua casa? O lugar que você construiu, o lugar que você tinha como seu, aonde estava toda a sua história, e você não poder voltar para lá. Eles não puderam, porque o rei não queria que eles ficassem ali. Foram rejeitados pelos seus e tiveram que ir para Nazaré. Durante o ministério de Jesus, ele sofreu a rejeição dos judeus. Embora uma grande multidão o seguia, eles não o seguiam somente por causa da mensagem de Jesus. Eles o seguiam por causa dos benefícios. Era o Jesus que multiplicava os pães, era Jesus que multiplicava os peixes, era o Jesus que curava. Não era por causa das mensagens, era por causa dos benefícios. E quando nós chegamos no capítulo 14, Jesus está preso. E aqui nós encontramos os últimos atos de rejeição à pessoa de Jesus. E as primeiras pessoas a rejeitarem, ou a primeira rejeição foi a rejeição dos líderes espirituais. Jesus foi rejeitado diante dos líderes daquela época. Eles o rejeitaram. Olha o verso 53: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, os anciões e os escribas. A liderança espiritual dos judeus estavam reunidos. Aqueles homens eram tratados pelas pessoas como sendo os portadores da palavra de Deus. Eles tinham um respeito muito grande por eles. Eles acreditavam que Deus falava através daqueles homens. Mas o primeiro ato de rejeição veio daqueles homens, daqueles líderes, porque aqueles líderes buscavam testemunho contra Jesus. Olha o verso 55 e 56. E os principais dos sacerdotes, aqueles homens, e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus. Por que que buscavam? Olha o texto: para o matar. E não achavam.
porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas o testemunho não era coerente. Os líderes não estavam atrás de um depoimento sobre quem era Jesus. Eles não queriam saber o que Jesus havia feito. Eles não queriam saber dos benefícios de Jesus. Eles não queriam saber quantas pessoas foram curadas ou o que Jesus ensinava. O plano deles era ter pessoas que pudessem dar um testemunho coerente e que aquele testemunho coerente pudesse levar Jesus à morte. Porque o desejo daqueles líderes espirituais era acusar Jesus de morte. Eles não estavam atrás da verdade. Eles estavam atrás de uma mentira bem elaborada. No entanto, se cercaram de pessoas, só que o testemunho daquelas pessoas não eram coerentes. Elas não conseguiam nem mesmo repetir aquilo que haviam falado uma vez, e entravam em contradição. E até mesmo quando falavam dos ensinamentos de Jesus, eles eram tidos por mentirosos. Olha o verso 57 e 58. E levantando-se, alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo, construindo por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. Um dos maiores erros que os líderes podem cometer é aceitar a mentira como ferramenta para se darem bem. A Bíblia nos fala que a mentira, ele tem um pai, ou ela tem um pai. E a Bíblia nos fala que o pai da mentira é o diabo. A Bíblia nos fala que todos aqueles que praticam a mentira, usam dela para o seu benefício, são servos do diabo. Olha João 8:4. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Eles estavam buscando a mentira para acusarem Jesus. O segundo ato de rejeição dos líderes foi os líderes não aceitavam o testemunho de Cristo. O sumo sacerdote, ele faz 2 perguntas a Jesus Cristo. Olha o texto, versos 60 e 61. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus dizendo: nada respondes? Grife isto. Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? A primeira pergunta era uma admiração do sumo sacerdote. São tantas as acusações que pessoas estão falando. Você está escutando eles falarem, está vendo que não há coerência, e você não fala nada em relação a isto? Você está quieto diante disto? E você já tentou ficar quieto quando pessoas começam a lhe acusar de coisas erradas? Quando pessoas lhe começam a acusar de coisas que você não fez, você tem facilidade de ficar calado, quieto? Qual que é a primeira reação do ser humano quando ele é injustiçado? Se defender. Não fui eu. Não fui eu. Mas Jesus estava calado.
Ele não falou nada. A segunda pergunta é se ele era realmente quem ele dizia ser. Você é realmente quem você diz ser? Irmãos, aqui nós descobrimos algo maravilhoso. É que não adianta nós falarmos a verdade quando pessoas querem escutar a mentira. Quando nós queremos falar a verdade para pessoas que querem escutar a mentira, não resolve. Por isso que Jesus estava calado diante das suas acusações. Não adiantava Jesus falar a verdade diante das mentiras, porque aqueles homens queriam escutar a mentira. A segunda coisa que nós tiramos aqui é que Jesus tem uma mensagem para expor, e esta mensagem expõe ele. Olha o verso 62, e Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Estas palavras foram suficientes para que aqueles homens acusassem a Jesus de morte. Aqueles líderes religiosos, eles pegaram estas palavras para acusarem Jesus. Olha o verso 63 ao 65. E o sumo sacerdote, tendo escutado aquilo, rasgou as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Jesus mentiu em algum momento? E alguns começaram a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhes punhadas, socos, com o rosto coberto, e a dizer-lhe: profetiza, dizem quem é que está te batendo, fala para as pessoas quem é que está te batendo. E os servidores davam-lhe bofetadas. Aqueles homens descobriram que Jesus não iria mudar a sua mensagem, mesmo diante da ameaça de morte. Eles disseram que Jesus pronunciou uma blasfêmia, ou seja, que ele pronunciou um insulto contra Deus. Uma blasfêmia é um insulto contra Deus, e por causa deste insulto contra Deus, ele deveria ser morto, digno de morte. Com isto, eles cuspiram no rosto dele, cobriam o rosto dele, socavam ele, davam bofetadas nele e diziam: profetiza, quem é que está te batendo? Aqueles homens que eram para representarem Deus na terra, não estavam representando Deus. Quando o sistema religioso perde o temor de Deus e se distancia da verdade, ele começa a cometer atrocidades. Sabe quem? Sabe contra quem? Contra inocentes. Foi isso que estava acontecendo. Jesus foi morto por quem deveria reverenciá-lo. Eles sabiam muito bem da mensagem, mas o negavam, não queriam aceitar como Messias, o negavam. O segundo a rejeitar veio dos discípulos, veio a rejeição pelos discípulos. Jesus havia dito algo a Pedro, que ele iria o negar 3 vezes. Olha capítulo 14, verso 30 de Marcos.
E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, o quê? Me negarás. Deixa o pastor abrir um parênteses aqui, não tem como. Eu conheço muitas pessoas que estão dizendo tantas profetadas nos nossos dias, coisas que Deus não mandou dizer e estão dizendo que Deus disse. Deus fechou, está escrito, está selado, não tem mais nada a ser dito, o que foi dito já está aqui. E se alguém acrescentar algo, deve ser maldito. E se alguém tirar ou acrescentar, o seu nome e as pragas deste livro vão estar sofrendo consequência. Mas pessoas dizem que Deus mandou dizer. Jesus disse a Pedro: Pedro, hoje, que hora, Senhor? Hoje à noite, você vai me negar, mas vai ser 3 vezes, e o galo vai cantar e você vai lembrar. Ele deu hora, deu dia e deu situação, detalhes, e a coisa aconteceu. Olha o verso 31. Mas ele disse com mais veemência: Pedrão era campeão, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Coitado, ele não sabia o que ia acontecer. E da mesma maneira diziam também os outros: nós não vamos te abandonar nunca, Jesus. A Bíblia nos fala, Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. De acordo com a Bíblia, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem as coisas que fizemos no passado, nem as coisas que vamos fazer no futuro, nem coisas que estão acima de nós, nem coisas que estão abaixo de nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas as ameaças de morte podem fazer com que nós neguemos a Cristo, como Pedro fez. O medo de morrer fez Pedro negar Jesus. Mas o que levou Pedro a negar Jesus? Sabe o que levou Pedro a negar Jesus? A primeira resposta é: ele estava próximo de pessoas erradas. Olha o verso 54. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os... Quem é que estava bofeteando o rosto de Jesus? Os servidores. E aquentando-se ao lume. Os demais fugiram. Sebo na canela. Foram embora. Fugiram. Só que Pedro fez a maior burrada na vida dele. Ele resolveu voltar. Nós nunca devemos enfrentar lutas que nós não estamos capacitados para enfrentá-las. Nós nunca devemos evangelizar um espírita se nós não estivermos preparados. Nós nunca devemos evangelizar um religioso se nós não estivermos preparados. Nós nunca devemos evangelizar um dependente químico se nós não estivermos preparados. Nós nunca devemos evangelizar uma garota de programa, um garoto de programa, se nós não estivermos preparados. Nunca. Porra! Não! Mas Pedro fez a coisa errada. Pedro voltou. E o que mais ele fez? Ele se aproximou de pessoas erradas.
O que a Bíblia nos fala sobre pessoas erradas? Olha o Salmo primeiro, o primeiro verso, primeiro Salmo, primeiro verso, não tem como esquecer. Bem-aventurado, feliz o homem e a mulher, que não anda segundo conselhos dos ímpios. Primeira regra, se não tem Jesus no coração, não vai trazer-me felicidade os seus conselhos. Segundo, nem se detém no caminho dos pecadores. Se não tem Jesus, eu não posso coabitar junto, vai trazer problemas para a minha vida. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, daquelas pessoas que falam mal o tempo todo das outras pessoas. Não! Nós não podemos estar próximos, nós não podemos andar, nós não podemos nos deter no caminho, muito menos se assentar com eles. Pedro fez o que era certo? Pedro fez tudo errado. Pedro fez tudo errado. Você está próximo de pessoas erradas? Você está próximo, se aproximando de pessoas erradas? Não se esqueça, 1 Coríntios 15, 33, não vos enganais, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Os bons costumes. Jovens, cuidado lá na escola, cuidado lá no serviço. Vai ter pessoas com má conversações que, se você der crédito, vai te levar para o buraco. Cuidado. A segunda coisa que fez Pedro errar, a primeira foi estar próximo de pessoas erradas. A segunda coisa foi querer viver uma vida dupla. Uma vida dupla. Pastor, eu sou um crente 007. Durante os cultos, eu me visto, ando como crente. Durante a semana, eu sou disfarçado. Ninguém sabe que eu sou um crente. Não. Querer viver uma vida dupla é lascado. Não pode. E é o erro, anote isso, é o erro que muitos crentes cometem nos nossos dias. Desculpe eu falar isso, 90% das pessoas que se dizem crentes, cometem esse erro. Na igreja, mas no dia a dia, olha o verso 66 ao 71. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, vendo a Pedro, que estava quentando, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. Mentiu. Não conheço. Foi ele que falou que ia negar ele. Foi ele que falou que até morreria. Fracote. Continuou. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. Mas a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem que falais. Esse dia eu estava no hospital, e uma senhora chegou para mim e disse: o senhor é pastor? Por quê? O senhor é pastor. Não. O senhor fala igualzinho pastor. O senhor é pastor? Pedro, você andava com ele. Não tem como. Não se engane.
Você não é igual ao mundo, você é diferente. O teu jeito de vestir é diferente. Você pode querer se vestir igualzinho ao mundo, mas você se veste ainda diferente. O teu jeito de falar é diferente. Você pode querer copiar as gírias, mas não consegue falar igual a eles. Você não consegue pensar igual a eles. E sabe o que é pior? Você é diferente. Você é diferente. Não conheço, não sei quem é. Sabe sim. Sabe sim. Pedro queria parecer com os do mundo. Queria andar com os do mundo. Podemos dizer que Pedro queria dar um jeitinho para não parecer com um dos seguidores de Jesus. A sua fala era igual, o seu modo de vestir era igual, até o jeito de sentar era igual. É da mesma região, não tem jeito, é um deles. Só que ele não queria ser semelhante. E sabe quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes, uma atrás da outra. E começou a praguejar, a jurar: eu não conheço, eu juro, eu não conheço. Você anda negando Jesus Cristo? Você anda negando a Cristo na sua maneira de ser diante dos incrédulos? Você anda negando a Cristo no seu jeito de vestir no dia a dia? Você tenta negar a Cristo na sua maneira de falar no dia a dia? Muitos cristãos estão negando a Cristo e querem ter uma vida dupla. Querem parecer crente perto dos crentes, mas querem parecer incrédulos perto dos incrédulos. Olha o verso 72. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que ele havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E sabe o que aconteceu com ele? Quando a ficha caiu? Ele morreu de vergonha. Não de morrer, mas de ficar envergonhado. E começou a chorar. Você está negando a Cristo na sua maneira de viver? Hoje o galo está cantando para ti. Só que o galo não é o galo é o pastor. E está dizendo: você está negando a Cristo e o galo está cantando. Você vai continuar negando? Você vai continuar negando? Se arrependa enquanto é tempo. Esse é o desejo de Deus. Terceira rejeição. Rejeição foi pelos governantes. 2 eram os governantes da época. Primeiro, Pilatos, era o que governava a Judéia. Era o 5º imperador romano da Judéia. O outro era Herodes. Esse governava a Galiléia. No livro de Marcos não é mencionado Herodes na rejeição, mas nos outros evangelhos é mencionado a rejeição. Não omitem isso. Mas ambos são semelhantes na sua rejeição. E a primeira lição que nós tiramos é que os governadores não se importam com os indivíduos. As pessoas que governam, elas não se importam com os indivíduos. Ainda era cedo quando Jesus chega diante de Pilatos. E Pilatos resolve interrogar Jesus. Olha o verso 2 do capítulo 15. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E olha o verso 4 e 5. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Pilatos, como um bom governante, ele tratou Jesus de que maneira? Bem, o recebeu bem, mas ele não estava nem um pouquinho se importando com as acusações que vinham sobre ele, porque Jesus não passava de um filho de um carpinteiro.
É mais um. É o indivíduo. Para o mundo político, cada um não passa de um grão de areia. Não passa de um grão de areia. E Pilatos não iria se prejudicar por causa de um indivíduo. Mesmo que ele não tivesse crime nenhum, ele não ia se comprometer por causa de um. A segunda lição que aprendemos é que os governantes não se comprometem. Olha o verso 10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Ele sabia a causa. Ele não estava inocente na coisa. Ele sabia que era por causa da inveja. Pilatos sabia o que tinha levado Jesus perante ele. Mas o que ele faz? O que Pilatos faz? Olha o verso 9. E Pilatos lhes respondeu dizendo: que quereis que vos solte o rei dos judeus? Pilatos não tinha que fazer a pergunta. Pilatos simplesmente teria que soltar Jesus, ele não tem crime algum. Mas ele faz a pergunta. Ele quer agradar os seus eleitores. Os governantes rejeitam Jesus e o condenam, mesmo eles sabendo que ele era inocente, que faziam aquilo por causa da inveja, o condenam. Os governantes dos nossos dias não querem saber de Deus. O pastor já disse isso. Nós tivemos um estado, e nós tivemos uma capital desse estado, sendo governada por um pastor, ou são dois pastores. O estado melhorou? Foi interditado esses dias, por tanto de crimes. E o que estava governando está preso. Governantes não se interessam por indivíduos. E por fim, eles rejeitam a Cristo. Cristo também foi rejeitado pelos homens e pelas mulheres, ou seja, a rejeição pelo povo. Olha o verso 8. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. A multidão queria que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse crucificado. E sabe o que nós aprendemos aqui? É que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Veja o que o povo dizia, verso 12 e 13. E Pilatos respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucificam. Sabe o que a voz do povo dizia? Crucifica a Cristo. Crucifica a Cristo. Sabe por que o povo fala crucifica a Cristo? Sabe por que o povo não aceita a Cristo? Sabe por que a maioria não quer saber de Deus? Porque o homem não compreende as coisas de Deus. Porque a Bíblia nos fala que o homem ele é pecador. Romanos 3:23 nos fala: porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Podemos confiar na boca destes homens? Podemos confiar na boca destes homens? Olha o que a Bíblia nos fala, Romanos 3, 13 e 14. A sua garganta é um sepulcro aberto. Vai amanhã no cemitério e pede para abrir um sepulcro, aonde um morto foi enterrado um dia desses, e dá uma cheirada boa. Assim é a boca do povo que não conhece a Deus.
com as suas línguas tratam enganosamente. Sim, pode contar, eu vou fazer. Peçonhas de aço está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Não é assim o homem sem Deus? Ele assina o contrato, desfaz o contrato. Ele promete com a sua palavra que vai fazer e desfaz. Podemos confiar? Não. Com isso aprendemos que a voz do homem com certeza não é a voz de Deus, pois o homem não quer saber de Deus. Em segundo lugar, aprendemos que a multidão não quer dizer aprovação de Deus. Multidão não quer dizer aprovação de Deus. Olha o que a Bíblia nos fala em Marcos 15:15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, o povo, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. A multidão clamava a morte de Jesus. A multidão escolheu Barrabás e condenou Jesus. A multidão não quer saber de Deus. A multidão não quer saber de Jesus. Nós nunca devemos ser levados pela multidão, porque foi a multidão que rejeitou Jesus e o condenou. Mateus capítulo 7, verso 21 e 22 e 23 fala assim: nem todo que me dizeis Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia nos fala que muitos vão dizer que fizeram sinais, maravilhas e prodígios em nome de Jesus, e Jesus vai dizer: eu não vos conheço, porque trabalham para a multidão. Não vos conheço. Não vos conheço. Lembra no início? Você já foi rejeitado por alguém? Alguém já lhe rejeitou? Já te abandonou? É gostoso ser abandonado? É gostoso ser rejeitado por alguém? Jesus foi rejeitado e continua sendo rejeitado. Os líderes religiosos rejeitaram a Jesus. Aqueles que andavam com Jesus o rejeitaram e fugiram, e um deles o negou 3 vezes. Os governantes rejeitaram a Jesus, e aquela multidão que seguia Jesus para comer o pão e o peixe, para ser curada, eles disseram: crucificam, crucificam, crucificam. E sabe o que surpreende nos nossos dias? Que ainda há pessoas que rejeitam a Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta: você rejeita Jesus também? Você rejeita Jesus? Não rejeite mais a Jesus. Ele veio a este mundo para te salvar. Ele já o foi rejeitado por muitos, e Ele não quer ser rejeitado por você. Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, porque Ele morreu na cruz para te salvar. O justo pelos injustos, o sem pecado pelo pecado. Mas Deus não força ninguém. Deus deixa nós escolhermos as nossas próprias escolhas. Porque se Deus forçasse alguém, Deus poderia ter destruído o homem quando ele comeu do fruto. Vou fazer de novo, só que eu vou fazer um jeito agora que ele não vai comer do fruto.
Esses dias uma criança disse, na escola da Evelyn, é pesado, mas Deus é burro. Por que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim? E eu disse para Evelyn, o burro é o homem, porque Deus falou para ele não comer, e ele foi lá e comeu, mas nem o burro, que é burro, comeu. Então o homem é pior que o burro. Ele sabia que não podia comer, e o que ele fez? Comeu. O burro não é Deus. O homem não passou no primeiro teste de aprovação. No primeiro teste de fidelidade, o homem já caiu. Primeiro teste de fidelidade, o homem caiu. E Jesus veio para nos salvar desta queda. Aceite Jesus. Agora aqui nessa noite, com certeza há pessoas que conhecem Jesus, são discípulos de Jesus, mas vivem como Pedro, uma vida dupla, e negam a Jesus. Uma vida dupla e negam a Jesus. O galo está cantando. Hoje é o dia da vergonha, do choro, e de parar de negar Jesus, e de viver para Jesus. Sabe por quê? Olha que Marcos capítulo 7, 20 nos diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia nos fala que Deus olha o exterior ou o interior? Deus olha o coração. Mas e o homem? O homem vê o exterior. O teu fruto te condena. A mensagem é clara. Há muitas pessoas dando conselhos de ímpios. Ainda pagam para ter conselho de ímpios. Mas não querem abandonar pecados. Querem massagear a alma. Querem massagem no seu ego. Querem massagem no seu orgulho. Não tem problema, você nasceu assim, você é assim. Não tem problema, você sofreu uma depressão muito grande, um trauma muito grande. Você precisa superar. Não é pecado, essas coisas de pecado não existem. Você tem que ter liberdade, você faz o que você quer. Massagear a alma. A Bíblia nos fala que vão se amontoar de doutores, que vão fazer coceirinhas no ouvido. E o que a Bíblia nos fala sobre esses doutores que trazem coceirinhas no ouvido? São doutrinas de demônios. Estão escravizando a sua alma para o inferno, tornando a sua alma escrava para o inferno. Cuidado, cuidado. Pedro achou que era forte, e Pedro até pegou a espada e cortou a orelha do servo. Quem diria que Pedro iria negar Jesus? Todo mundo diria: Pedro vai tirar Jesus da cruz. O cabra é valente. Embora cabra, né? Tá bom. Tremia igual vara verde, jurou dizendo que não conhecia Jesus. E nos nossos dias tem muitos crentes fazendo o mesmo, causando vergonha para o nome de Cristo. Causando vergonha para o nome de Cristo. Deus podia mandar só uma chaminha assim, ó, ou uma varada, né, Johnny? Mas Deus é misericordioso. Deus dá os galos para que você escute e se arrependa.
sem causar danos nenhum na sua vida, porque Ele quer o bem para a sua vida. Pense nisto. Não rejeite a Cristo. Não rejeite a Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai, que é viva, eficaz e fala aos nossos corações.